Deus, por mais uma vez estar aqui, né? Trazendo a sua palavra para os meus queridos irmãos nesta noite. Amém? Amém. Vou deixar aqui no livro de Lucas, capítulo 10, versículo de 25 ao 47. A vista está meio ruim, o óculos está meio embaçado, mas Deus está no controle de tudo, meus irmãos. Glória a Deus. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, que leis? E respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, fazes isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe a ferida, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre as suas cavalgaduras. E levou para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo que há de mais gastarem, eu pagarei quando voltar. Qual foi destes 3 que parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? E disse, pois, Jesus: Vai e fazem da mesma maneira. Amém? Essa passagem, meu irmão, fala de um certo homem, como aqui a palavra do Senhor fala. Ele saiu da cidade de Jerusalém para a cidade de Jericó. Quando esse homem chega no meio de um caminho, do caminho onde ele ia, ele se encontra com homens salteadores, homens ladrões, homens maus, homens perniciosos, homens que não têm amor ao próximo. Só que esses homens eram um levita e um sacerdote. Esses homens, eles conheciam a lei do Senhor. Glória a Deus. Eles conheciam, mas eles não viviam a lei de Deus. Ele encontra esse homem no meio de um caminho que a Bíblia aqui não revela quem era este homem. Eu li aqui, como o pastor já falou, antes e depois. Mas eu não encontrei quem era este homem. Eu sei que ele era um homem que está aqui na palavra de Deus. Se ele era pobre, se ele era rico. As passagens que eu li aqui, eu não encontrei o relato deste homem. Eu sei que era um homem. Mas como era esse homem, eu não sei. Só sei que era um homem que foi pego no caminho. E quando ele encontra esse homem no caminho, vejam só, esses homens eram da lei. Eles conheciam a lei do Senhor. Como aqui no capítulo 26, que ele disse, que está escrito na lei? Jesus que faz a pergunta para ele, como leis? E ele respondeu e lhe disse, ele respondeu ao Senhor Jesus: Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: Respondeste bem, isso
faz bem isso e viverais. E eles, porém, querendo justificar-se, porque Jesus conhecia ele, né? Sabia que ele era um homem da lei, mas a lei que ele vivia, ele não praticava, eles praticavam fazer a maldade. Porque se ele fosse um homem de Deus, eles tinham feito algo por aquele homem que estava ao meio do caminho. Só que na palavra do Senhor, aqui no capítulo 31, fala: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo o passou de largo. O que ele quer dizer nessa palavra? Passou de largo. Ele não socorreu aquele homem que foi massacrado naquele caminho por aqueles ladrões, por aqueles salteadores. Eles conheciam da lei do Senhor, da palavra, mas eles não fizeram nada para socorrer. Naquele mesmo momento, passa aqui no 33, mas um samaritano que ia de viagem chegou aos pés dele, e vendo um samaritano, que eu acho um dos três samaritanos, como aqui na palavra fala, eu acho que ele um deles, eu não sei o que, não se dava bem, eu acho, com o povo, né, de Deus daquela cidade, os judeus. Mas quando ele passa pelo mesmo caminho, veja só, aqueles homens que fizeram mal a este triste coitado, e quase deixaram ele à morte. Só que eles deixaram ele ali, levaram tudo que ele levava e deixaram ele lá. E foram praticar mais suas práticas ao meio do mundo e deixaram ele lá. Nesse mesmo instante aparece um samaritano. E esse samaritano, quando ele vai passando por esse mesmo caminho, ele se comoveu com aquela situação que encontrava aquele pobre homem, como aqui a palavra do Senhor relata. E ele se moveu de íntima compaixão e aproximou-se dele, colocou azeite nas suas feridas e vinho, e pondo sobre a sua calvadura, ele levou aquele homem para uma estelagem, para que aquele homem fosse cuidado por alguém que cuidasse daquele lugar. Aquela estilagem devia ter empregado, né? E ele entregou aquele pobre homem naquele lugar. E ele disse mais assim, no 35, e partindo ao outro dia, ele deixou aquele homem lá e deixou uma parte de um dinheiro para que cuidasse dele, e se aquele homem chegasse a precisar de mais, não se importasse, porque na volta dele, ele pagaria tudo naquela hospedaria, pelo que o homem ali gastou durante o tempo. Ele tinha as coisas dele para resolver, ele socorreu, deixou ele num lugar seguro e foi fazer a sua viagem. Mas ele disse: gaste com ele o que for preciso, porque quando eu vim, eu resolvo, eu pago tudo o que ele gastar. E foi isso que aconteceu. E o 36 diz: e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele e tudo demais gastar-lhe, eu pagarei quando voltar. E foi isso que ele fez. E o 36 diz: e vocês aqui viajam nessa palavra do Senhor Jesus, nessa parábola. Qual foi, aí faz a pergunta, né? Qual, pois, desses três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Foi para vocês, meus irmãos, o samaritano? Não. Foi o levita ou foi o sacerdote? Foi o samaritano. Ele se moveu de íntima compaixão. Ele não entendia bem da lei do Senhor. Quem entendia eram esses 3 homens. Mas ele não fez nada para socorrer eles no momento que eles estavam ali na beira de um caminho. Passaram por ele, viram a situação dele e abandonaram e deixaram ele lá. E foram praticar mais coisas pelo mundo. Porque todos nós sabemos que na palavra de Deus diz, a palavra do Senhor sempre é falada, sempre aqui e na Bíblia: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E o mundo está cheio desse tipo de gente, de salteadores, que só quer fazer o mal. Quando vê um dos seus servos do Senhor, porque neste mundo, meu Deus, tem muito homem de Deus, eles não querem praticar o bem com aquele, muitas das vezes, que
precisa de ajuda. Eles conhecem da lei, mas ele não pratica a lei. Ele pratica a lei na minha visão e na tua, mas dentro dele, Deus conhece que ele não faz nada. É homem mau, homem ruim. Não só no tempo que Jesus andava na terra, mas hoje acontece o mesmo. No 37 ele disse, qual foi que usou de misericórdia nessa palavra aqui do Senhor Jesus? Foi o samaritano. Ele se comoveu de íntima compaixão e cuidou daquele homem. No meio da sociedade, isso acontece o mesmo. Vemos por aí fora homens que são formados, que entendem da lei do Senhor. Ele pode entender para ele, mas para o que ele diz que entende não é nada, porque ele tem que estar abaixo de Deus. E Deus conhece eles. Pode dizer assim, eu sei de tudo, eu faço tudo, mas no momento que precisa deles, eles não estão para acolher e me dar uma mão. Porque eu vou dizer a vocês, meus irmãos, durante o tempo que eu me converti nessa igreja, eu nunca vi, eu não gosto de bajulejar não, pastor Jailson, eu nunca vi uma pessoa de Deus para ele dar a mão a qualquer um que precisar. Estou bajulejando ele não, viu? Mas é o que eu vejo na minha visão, eu não sei vocês. Eu nunca vi um homem de Deus, esse aqui, para ele não fazer algo por você. E tem mais uma, não só é por nós que serve a Deus, é quem precisa dele. Mas muitos por aí sabem da lei. Eu sou isso, eu ando engravatado, eu sei viver, eu sei falar. E na verdade, eles não são de nada. Vive a lei, o que adianta viver a lei? E na hora que um inocente, que um pobre coitado necessita de algo dele, ele vira as costas. Ele só quer saber de riqueza dos bens dele, da família. E onde fica o próximo? É numas horas dessa que a gente vê quem é bom e quem sabe e quem não sabe. E quem é que sabe aqui, ó, lê de frente para trás, vive a lei de Deus e sabe aonde? Na boca dele, mas dentro dele não tem nada. Não adianta você dizer, eu vivo na lei. Vive não. Para viver na lei precisa de muitas práticas. Precisa muito viver o Evangelho de Cristo. Porque ele não disse aqui, tu não vive a lei, então tu sabe. E ele respondeu qual era o mandamento que Jesus queria, amar ele e ao próximo a si mesmo. Que homem da lei é essa? Que conhecia tanto e não amou o próximo no momento que aquele ferido naquele caminho precisou dele. Quantas das vezes a gente encontra qualquer um aí na rua e faz o mesmo? A gente não acolhe. Muitas das vezes a gente vê alguém necessitado. Muitas das vezes não é só de, sabe de quê? De comida, nem de alguns centavos de uma palavra. A gente passa assim e não faz nada. Sabe por quê? Porque muitos aí andam engravatados, mas quando vê o necessitado, para eles não é nada. E o que está acontecendo hoje em dia na sociedade é isso, até nas igrejas. Se você não é da religião deles, você não pratica junto com eles, você é rejeitado por eles. Imagina um coitado que está lá desprezado no meio da sociedade. É o que a gente todo mundo vê hoje em dia. Na palavra de Deus é isso. Por isso que a palavra de Deus é muito chamada e poucos escolhidos. Porque eu estou vivendo a palavra, estão aqui, mas não estão praticantes, meus irmãos. É isso que Deus quer de cada um de nós, praticar ela. Se você vive aqui, tem mais uma, viu? Não é todos que vivem aqui em cima no culto, que vive, quer dizer assim, eu vou te ensinar, tu vai falar aqui o que tu vai pregar o que tu vive, não é não, é difícil, meu irmão, é difícil. Muitos na palavra do Senhor fala aqui, mas não vive nem pratica. Mas Deus quer de cada um de nós, pratica a lei de Deus. A lei de Deus é o Deus mandamento maior, amar a Ele e amar o próximo como a ti mesmo. Só que eu vou dizer um de vocês, hoje em dia para a gente amar o próximo é difícil, viu? Ninguém não vem dizer que é fácil, não. Não é fácil a gente dizer, eu vou amar fulano de tal maneira. Não é não. Você pode até dizer aqui, eu não vou amar ele não, porque a gente vive em um mundo que a gente faz de tudo. Faz de tudo, ensina, pratica ele, mas ele não quer saber. Na hora que ele cresce um pouquinho, ele quer defamar. Aquilo de onde ele veio caído, ele não quer viver não. Aquela pessoa que estava lá, caído, que ninguém dava nada por ele. Quando encontra alguém que faz algo por ele, não é nada, mas ele cresceu um pouquinho. Isso não agrada nem a mim, e nem a Deus, nem a vocês não. Vocês nunca passam por essas práticas, viu, meus irmãos? Não, jamais. Se você vier a lei do Senhor, você sabe qual é a lei dele. É os
os mandamentos maiores, né? Você refere os 10 mandamentos, né, pastor? E então, resume esses todinhos. Se a gente não faz isso, mas não adianta eu dizer eu amo meu próximo. Se eu disser que eu amo a todos, não odeio. A mesma coisa de vocês também. Tem pessoas que fazem tanto mal a gente que a gente, muitas das vezes, a gente não consegue amar. A gente tem que se esforçar. Mas a pior coisa que tem é você levantar alguém abaixo do Senhor e depois você vê o que ele fez por trás das suas costas. Tente ajudar. Agora que é que nem tem uma mensagem que diz assim, né? Você pode amar e gostar de todos, mas não é obrigada a conviver com eles, é verdade. É verdade, porque tem pessoas que você faz algo na sua vida, você tentou levantar e ele tenta lhe destruir. É isso, esse samaritano não conhecia ele nada, mas ele foi um homem de Deus. Um bom samaritano, ele seguiu o exemplo de Cristo. Deus é um bom samaritano, como esse homem foi na sua palavra. Que diz aqui a palavra do Senhor. Ama teu Deus de toda. Aí teve uma mulher que uma vez me perguntou assim: como é o povo diz assim, eu amo a Deus, mas não amo ao próximo. Aí eu disse, você se esforce. Você pode até não querer conviver com ele, mas se esforce para amar. Porque se você diz que ama ao próximo, ama a Deus sem ver ele, é mentira. Porque primeiro você tem que amar também ao próximo. Você diz assim, eu amo ao próximo. Ama e ama a Deus. Você tem que amar primeiro a Deus e ao próximo. Porque você está vendo todo dia e Deus não. Atente mais para as coisas de Deus, para a lei do Senhor. A ninguém aqui é inocente, não. Faça o bem sem olhar a quem. Faça o bem e não olhar a quem. Mesmo que por trás de você veja coisas que só Deus conhece. O mal que lhe desejam. O mal que todos os momentos tenta que você caia. Mas socorra. Faça algo. Pratique isso aqui, mas viva. Faça algo por aquele que está necessitado. Como esse samaritano foi um homem de Deus, ele fez. Ele fez, passou azeite nas suas feridas, passou vinho, levou ele para a hospedaria e deixou ele lá. Hoje em dia, meus irmãos, é difícil encontrar alguém assim. Encontra, né? Mas na sociedade que a gente vive, no mundo que nós vivemos, aqui, desse tempo de Deus, é difícil. Pô, só estou vivendo neste mundo por carro, por posição, por dinheiro, por poder. E cada um que faça a sua parte civil, mas não é assim não. Socorra aquele caído, socorra os pobres. Porque os pobres é que precisam daquele que já está na presença de Deus. E cada dia eles se sentem, porque a nossa vida é assim. Quando você lê a palavra do Senhor Jesus, eu compreendo. Muitas das vezes é difícil a gente compreender. Mas quando a gente se esforça, a gente vai sabendo, vai entender, vai saber o que é fazer o mal, o que é fazer o bem. Não ser como aqueles homens que foram os covardes. Levaram tudo que aquele coitado tinha e deixaram ele lá abandonado no meio de um caminho. Mas teve um homem de Deus que se aproxima e cuida dele. Faça o mesmo. Pastor Jailson, diga ao Senhor, quando eu terminar deixa essa mensagem, eu só concluo, viu? Essa passagem aqui, porque eu gosto de primeiro fazer as coisas e pedir para ele fazer o resumo, porque ele é meu pastor e eu tenho que falar com ele, porque para que você compreenda se é assim e ele vai fazer o resumo. Amém? E foi isso que eu entendi e que Deus abençoe a todos, né? O bom samaritano, a mensagem desta noite. Vamos ser um bom samaritano. Cuidar daquele que precisa de cada um de nós. Porque aí fora tem muita gente perdida e precisa muitas vezes de uma palavra, de um socorro meu e teu. Não fique aqui parado, não. Vamos sair de rua, vamos sair buscando, levando a mensagem que Deus deixou. E Deus deu a mim e a você. Não desprezar. Só porque você conhece da lei do Deus, antes queira ser melhor dos fracos que estão aí fora, precisando da lei do Senhor. Como um dia você precisou e hoje a gente pratica. O pouco que a gente sabe, a gente pratica. Não somos perfeitos, só Ele. Mas não adianta a gente estar aqui para viver de outras formas. A gente tem que ir por aqui, ó, pela palavra. Aos pouquinhos a gente vai se entendendo e ser uma pessoa melhor
daquilo que Deus espera de cada um, meu e de você. Amém? Agradecer a Deus por essa oportunidade e ao pastor Jair Sadia com Daniela. Agora, depois eu quero que ele conclua para que eu não atrapalhe a mente e a cabeça dos meus irmãos. Amém? Graças a Deus, né? Que Deus continue abençoando a nossa diaconisa Ciene, que Deus continue abençoando, capacitando cada dia mais. E neste momento, né, eu passo o culto para o nosso pastor. Bem, graças a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, que bênção, né? Deus continue abençoando a diaconisa Liele, Deus continue abençoando a diaconisa Ciene, por essa palavra tão maravilhosa e bem aplicada, né? Bem aplicada, bem colocada, os seus pontos primordiais. E eu acredito que todos nós aqui estamos, podemos entender e compreender. E é a pura realidade. Nós precisamos tomar como base para nossas vidas o bom samaritano. Existem umas observações lindas a ser feitas nesse texto, que a gente vamos ver que foi identificado a posição de duas pessoas. Foi identificado que um era sacerdote. Isso mostra posição e também conhecedor da lei. A gente vamos ver também que foi identificada a posição de mais um personagem, levitas, né? Que estavam ali, aqueles que tinham o compromisso de organizar as coisas dentro do templo. A Bíblia vai mostrar um personagem que estava caído, era aquele que estava necessitando. E aquele que tinha um conhecimento que poderia estender as mãos, não estendeu. E a Bíblia vai mostrar o quarto personagem, que é o bom samaritano, onde não é identificado o seu nome, qual é a sua cidadania, qual é o seu parentesco, só diz que ele era um bom samaritano. Ou seja, mostra a região que ele vivia, que era Samaria. E uma coisa muito importante de nós observarmos: os samaritanos nessa época, eles não tinham contato de linguagem, dialeto com os judeus. Havia uma intriga entre os judeus e os samaritanos. E qual era a intriga entre os judeus e os samaritanos? Está no capítulo 4 do Evangelho de João. Qual era a intriga? Os judeus diziam assim: o lugar de adorar é em Jerusalém. Os samaritanos diziam: o lugar de adorar é aqui no monte. E eles tinham essa intriga. Agora dobre atenção: samaritano não foi apresentado qual o seu nome, não tinha posição nenhuma, mas estendeu as mãos para ajudar. Sabe o que nós aprendemos com isso aqui? Não precisa você ter posição para viver a palavra de Deus na sua vida. Há muitas pessoas que têm posição de muitas coisas na sociedade, no sentido eclesiástico, na igreja, mas não vive a palavra de Deus, não pratica a palavra de Deus como tem que ser praticado. Então, que nós possamos, nessa ministração transmitida pela diaconisa Ciene, que a gente possamos colocar em prática e tomar como base central, sermos um bom samaritano. Socorra o seu irmão, socorra o seu próximo, socorra aquele que está caído. Não vire as costas como que fosse qualquer pessoa, porque não é. Um dia você estava caído, alguém olhou para você, estendeu as mãos, atou as tuas feridas, e você está aqui, e você hoje tem que fazer o mesmo. Amém, meus irmãos? Sejamos um bom samaritano. Conhecia da lei, o sacerdote, conhecia da palavra, tinha posição, mas não vivia. Levita tinha função dentro do templo, mas não vivia o evangelho em si. E hoje existem muitos assim, que têm função, que têm posição, que têm ministério, que têm cargos na igreja, mas não vivem a palavra de Deus como tem que viver. Ficamos de pé para a glória de Deus. Deus abençoe. Meus irmãos, amanhã nós temos culto de doutrina. Amanhã é culto de doutrina. Amanhã é o dia que Jesus abre, né, a maleta de ferramenta, né? E ele gosta muito. Eu acredito que amanhã ele não vai usar chave de fenda. Não, acho que amanhã ele vai usar um martelo.
Amém, meu irmão? Na caixa de ferramenta de Deus tem de tudo que você imaginar. Então ele sabe a ferramenta que ele vai usar amanhã. Para nós, para mim, primeiramente para mim. Tá certo? Depois para os irmãos. Porque eu sou o primeiro a participar. Não, mas vai chegar nele. Vai chegar nele. Então é dessa forma. É porque às vezes a pessoa pensa que quando o pastor está ensinando, pensa que o pastor só está aplicando para a igreja. Não, fé. Ele é o primeiro a receber. Quem apanha mais é o pastor. Porque é ele que recebe imediata a palavra. E você só está aí ouvindo. Quando o pastor recebe, já apanha. Ele apanha quando recebe e apanha quando está aplicando. Porque está lembrando aquele que Jesus já bateu. Entendeu, irmão? É dessa forma. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa palavra transmitida nessa noite, por esse culto, este ciclo de oração. Agora conduz em paz, em segurança, os teus filhos aos seus lares, guarda, livra, protege, continue abençoando os teus filhos que não puderam chegar nessa noite, aqueles que estão enfermos, a nossa irmã Cida, ajude na sua recuperação. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre os teus filhos, hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja cada um de nós ali sempre. A igreja diz: amém. Cumprimente o seu irmão, papai do Senhor, diga: você é um bom samaritano. Amém? Deus abençoe.